Notícia importante do esporte, mas também que envolve um caso de polícia, o inacreditável, o que eu vou contar agora para vocês. O Bruninho Samúdio, filho do goleiro Bruno e da ex-modelo Elisa Samúdio, deu o seu primeiro passo na carreira de jogador de futebol. O jovem de 14 anos fechou um contrato de formação com o Atlético Paranaense. Ele já atuava com a camisa do time desde o início de 2023, mas sem qualquer tipo de documento formal. O contrato foi assinado no dia em que a mãe, Elisa Samúdio, completaria 39 anos de idade. A modelo morreu em 2010, em um caso que parou o país e acabou com a prisão do então ex-companheiro que atuava como goleiro do Flamengo. Aqueles casos de repercussão, né, Palumbo, que vira novela, que todo mundo acompanha. Esse caso foi, assim, midiático, envolveu até cachorro, uma saída de carro de uma cidade para outra, foi lá para Minas Gerais, um atleta do time que é gigantesco no Brasil como o Flamengo, e agora o filho, que não tem nada a ver com essa história, está seguindo a vida, um jovem atleta assinando seu primeiro contrato. Você não pode colocar a família junto com o criminoso, a família não tem nada a ver. Isso eu levei para minha carreira policial. A família do detento, do preso, não tem nada a ver com as atitudes que ele cometeu. Tanto é que eu sempre tratei com o máximo respeito esses familiares. E esse menino não tem que ser crucificado por ser filho de uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, não tem que ser crucificado por absolutamente nada. Agora, eu acho, volto a falar que crimes bárbaros como esse, você tem que passar o resto da vida na cadeia, você não poderia sair. E aí, mano? Eu vou ser mais enfático ainda. O Bruno, o filho, né? Bruninho. O Bruninho Samúdio, ele é uma das maiores vítimas dessa história. Exato. A maior. Ele perdeu a mãe. E vale lembrar, a história acontece porque o Bruno não queria assumi-lo. Então, até hoje, ele não teve o reconhecimento paterno. E o pai é o assassino da própria mãe. Então, e ainda na história, ele foi abandonado no lixão, né? E foi encontrado 3 dias depois. Então, assim, a história de vida dele é de muito sofrimento. Há ainda a informação de que o Bruno teria obrigado a Elisa a ingerir remédios abortivos. Então, assim, eu vi até um depoimento da avó materna dele, que é quem cuida dele, até hoje, dizendo que ele é um grande sobrevivente. Que ele, nessa idade, passou por coisas que muita gente não vai passar a vida inteira. Ele começou a brigar pela sobrevivência ainda na barriga da mãe. E aí tem a mãe assassinada, sobrevive a um abandono e, enfim, diante disso tudo, o que a gente tem que desejar para ele, que até hoje não foi reconhecido pelo pai e assim, ele é a cara. Acho que ele nem quer, né? Ele não foi reconhecido, mas ele teve esse reconhecimento judicial, né? Juridicamente, ele é filho do Bruno. E o Bruno teria que pagar uma indenização a ele. 650 mil reais. E até hoje não pagou, né? Ou seja, ele é a maior vítima viva dessa história. Claro que a mãe que foi morta, e logo em seguida ele é a maior vítima. E então, enfim, a gente espera que ele consiga ter uma vida de sucesso, que consiga superar todos esses traumas. Deve ser uma coisa muito complicada e ainda por cima ele vai ter a profissão que o pai tinha, né? Então, enfim, tomara que seja um goleiro muito melhor do que o pai. E o ser humano muito melhor também, né? O ser humano muito melhor. Agora, sabe o que me chama a atenção aqui, Ana? Eu quero te ouvir. É a figura da avó nesse caso, que é uma mulher que perdeu a filha, assassinada brutalmente, não teve nunca a oportunidade de sepultar a filha, de fazer ali uma cerimônia para se despedir da filha e pegou o neto para criar como se fosse filho. Um neto que tem o mesmo nome da pessoa que matou a filha e agora escolheu, inclusive, a mesma profissão. Essa mulher, claro, já de mais idade. Parece fisicamente. E que muito parecido, exato. E que tem esse trabalho que é comum de muitas outras avós, né? Avós que criam os netos, avós que abdicam da própria vida, abrem mão de sonhos pessoais até para cuidar da família nesse caso. Quando a gente fala de rede de apoio, é exatamente disso que a gente tem que se lembrar. São pessoas que doam a sua própria vida para ajudar com os seus netos,
com, às vezes, sobrinho, mais difícil sem uma relação de sangue, mas na maioria dos casos netos ou sobrinhos, e nem sempre precisa chegar a esse extremo da mãe ter falecido, mas são muito importantes na criação e auxiliam. A gente estava falando há pouco sobre o papel da mulher, a necessidade de se colocar, são as avós, na maioria das vezes, que auxiliam as mães a conseguirem se recolocar. Eu só queria usar o meu tempinho aqui de fala para falar um pouco sobre como essa tragédia é mais um exemplo de como, às vezes, o mundo do futebol age. Ontem a gente estava repercutindo a prisão do Daniel Alves, temos o caso do Robinho, temos inúmeros episódios de traição de jogadores de futebol. É enraizado nesse mundo, e eu não gostaria de generalizar, mas me parece essencial essa fala, no sentido de que o mundo do futebol precisa evoluir, precisa tratar melhor as pessoas que tem ao seu redor. Ser humano, né? Não, pois é, porque eles se colocam nesse ambiente de que para eles tudo pode. Ainda mais, o goleiro Bruno era do Flamengo, um dos maiores times... 150 mil reais. Um dos maiores times do país. Cotado para a seleção brasileira. Pois é. E tudo isso por quê? Porque ele fez o filho, ela não fez o filho sozinha, e aí por algum motivo ele resolveu que ele não queria ter o filho. Então, assim, é uma falta de senso de responsabilidade muito grande que a gente vê no mundo do futebol, e isso precisa mudar. Lembrando que o caso do goleiro Bruno já fazem quase 14 anos. Eu concordo, mas eu queria só fazer um contraponto, se for, não sei se... Porque, ao mesmo tempo, também é o mundo do futebol, através do Atlético, que está acolhendo e dando oportunidade para esse menino que é uma grande vítima. Sim. Então, o futebol no Brasil tem esse espaço que é tão central na nossa cultura, que ao mesmo tempo ele tem todos esses problemas, e eu concordo, mas ele também é um lugar de acolhimento e de oportunidade para muitos jovens que não têm outras oportunidades na vida, que muitas vezes vêm de histórias muito sofridas e que podem, através do esporte, mudar a vida de suas famílias. Pepe, você tem falado muito sobre isso esses dias, né? Eu falo muito sobre isso. Eu acho que o futebol ele tem que ser mais premiado, de certa forma, às mulheres, né? Você vê, por exemplo, que o futebol ele é repleto de ato machista, ato misógino. Esse é um exemplo claro de machismo, né? O Bruno matou a sua namorada, né? A mulher que estava com ele na época, mãe do seu filho, porque não queria assumir o filho, né? Não reconhecer o filho. Ou seja, caso como este, né, a gente vê a baciada no futebol. E o Mano tem razão também. O futebol, apesar de ser fechado, né, para o mundo feminino, né, ele, ao mesmo tempo, ele é um instrumento também de engrandecimento da população de baixa renda no Brasil, né? Infelizmente, no Brasil, um país de poucas oportunidades, as pessoas que vêm de baixo só crescem na vida por meio do futebol ou por meio da arte, não é? Então, o futebol também tem o benefício. Agora, só um ponto para terminar, Cuba, que eu acho importante, né? O que é interessante nessa história, que tem um final feliz, espero eu, tá caminhando para o final feliz, é a luta pelo reconhecimento, né? O Bruninho está buscando o reconhecimento do pai que não conseguiu na justiça, escolhendo a mesma profissão do pai, jogador de futebol, e goleiro de futebol. Ou seja, tomara que ele seja realmente, como vocês bem colocaram, um goleiro melhor e um ser humano melhor.